Capítulo 23. Ele é uma besta. Alguém mais? Exceto pelas pessoas que eu mencionei, o mordomo Bast de Sua Majestade, que é seu futuro sogro e pai de Angela, é muito influente também. Mas antes que os inimigos atacassem, Bast tinha deixado o castelo com uma tonelada de riquezas e ninguém sabe onde ele foi. O pai de Angela? Fei ficou surpreso. O pai de Angela ainda está vivo. Não é de admirar porque eu nunca o vi. Ele partiu antes que os inimigos viessem, e ele mesmo tomou um monte de riquezas. Isso conta como fugir. No entanto, a reação inicial de Fei não foi raiva. Ele sentiu-se triste por Angela. A menina bonita e amável foi abandonada por seu pai no momento mais importante. Ela deve estar cobrindo seus sentimentos todos os dias. Ele estava de repente preocupado com Angela. A brisa fria soprou através de Chambord. Do outro lado do rio, as tochas dos inimigos queimavam vivamente durante a noite. Olhando para eles de longe, eles eram como estrelas no céu noturno. Fei continuou conversando com Brook na parede defensiva. Ele agora tinha uma boa ideia sobre os grupos de poder internos em Chambord. De acordo com a descrição de Brook, embora Chambord fosse apenas um reino minúsculo no continente Azeroth, os complexos artifícios políticos e lutas internas entre os grupos de poder internos eram exatamente aqueles entre os impérios superpoderosos. Fei sentia que estava enfrentando algo realmente interessante. Sinto que não vi Bazer com Cao Oleg na batalha de hoje. Eles não precisam participar? Fei pensou em alguma coisa e perguntou. Senhor Bazer tinha chegado à batalha uma vez. Foi o momento em que Sua Majestade caiu da muralha defensiva. Juiz militar Conca foi ferido no primeiro dia de batalha, e ele está se recuperando em sua casa desde então. Oleg é um diretor. Embora eu pedisse a ele para se envolver em batalha, ele sentiu que sua prioridade era a guarda da prisão, então ele não tem qualquer dever de estar no campo de batalha. Não tem o dever, Ei, ok. Fei zombou. Então, como são seus pontos fortes? Quero dizer suas forças pessoais. Bazer é apenas uma pessoa comum. Ele não tem nenhuma mágica, nem tem nenhuma técnica de combate. Conca e Oleg são guerreiros de uma estrela. Mas a pessoa mais poderosa em Chambord é Sr. Lampard. Com o posto de um guerreiro de 3 estrelas, ele é um dos melhores guardiões nos reinos que nos rodeiam. Brook estava definitivamente orgulhoso quando falou sobre Lampard. Eu me lembro que o filho de Bazer, Gil, era um mago, certo? Fei de repente teve uma ideia ruim. Ele riu. Passe minha ordem, chame o mago Gil na parede defensiva para proteger o reino Chambord. Sua Majestade, Gil ainda não é um mago de estrelas. Ele é apenas um mago novato de baixo nível. Claro, um mago novato seria definitivamente de muito ajuda na batalha. Brook cedeu quando ele respondeu, como você deseja, Sua Majestade. Vou mandar alguém chamar Gil imediatamente. Obviamente, Brook concordou com este comando 100%. E, isso é o suficiente para esta noite. Fei praticamente tinha todas as informações que ele queria. Ele sorriu enquanto batia em Brook no ombro. Depois de organizar os soldados em turnos para a vigília noturna, vá descansar um pouco. Ajudarei com a vigília noturna esta noite. Sua Majestade, você não pode. É meu dever. Brook ficou surpreso. Fei sorriu e acenou para cortá-lo. Comandante Brook, ouvi dos soldados que você não dormiu em 2 dias. Isso não é bom. Há uma batalha mais cruel que nos aguarda amanhã. Ok, Brook. Eu preciso que você durma um pouco. Vou precisar que você mate mais inimigos na batalha de amanhã. Este é o comando do rei, você deve segui-lo. Agora vá. Brook estava atordoado. No segundo seguinte, este homem forte estava meio ajoelhado, apoiando sua espada de 2 mãos na frente de seu peito. Ele jurou seriamente. Majestade Alexander, meu honorável rei. Um guerreiro de uma estrela Goethe Brook promete sua lealdade. Depois que Brook saiu, Fei inventou uma desculpa e mandou embora os soldados que o seguiam. Ele andou ao redor e observou em detalhes as estruturas e mecanismos de defesa na parede. Ele apaziguou o soldado no relógio noturno e entrou na torre de vigia no meio da muralha defensiva.
Esta torre de vigia era um edifício de 2 andares feito de madeiras e pedras. Antes da guerra irromper, esta torre de vigia estava bem decorada. Serviu como um lugar de repouso para os soldados que fizeram guarda nas paredes. No entanto, as batalhas nos dias anteriores tinham virtualmente destruído este edifício. Só tinha 4 paredes parcialmente demolidas. Sem teto, a luz das estrelas brilhavam. Fei escolheu um lugar que pudesse ver a área sob a parede defensiva para que ele pudesse reagir se os inimigos fizessem alguma coisa. Sentou-se e começou a vigília noturna. Um outro soldado estava fora da torre de vigia, guardando o rei. Esta não é uma boa situação. Embora tenhamos derrotado seu cerco hoje, isso não acontecerá todos os dias. Estes inimigos têm grandes equipamentos e são bem treinados. Além disso, somos superados em número. Se isso continuar, Chambord não pode escapar do destino de ser conquistado. Deve haver outro jeito. Fei estava pensando muito. Mas depois de uma tonelada de pensamentos, não uma única boa ideia veio à mente. Afinal, ele era apenas um estudante universitário na Terra. Ele não era um assassino nem um comandante militar. Pensar em uma ideia que poderia salvar o castelo de Chambord não era uma tarefa fácil. Parece que eu tenho que melhorar minha força primeiro. Terei que lidar com o resto mais tarde. Fei desistiu de pensar. Ele decidiu quando fechou os olhos e tentou se comunicar com a misteriosa voz dentro de sua cabeça. Ele queria entrar no mundo de Diablo para subir de nível e aumentar sua força. Contudo, força mental restaurada é insuficiente. Não é possível entrar no mundo de Diablo, tente novamente mais tarde. Aquela voz fria e misteriosa deu a Fei uma resposta rápida. Isso decepcionou Fei. Ele meditou por um tempo pacientemente e tentou de novo, mas a resposta foi a mesma. Depois de tentar mais de 10 vezes, ele ainda não conseguia entrar no mundo de Diablo. Foi a mesma resposta, força mental restaurada insuficiente. Fei continuou tentando, mas a fadiga o alcançou e ele involuntariamente adormeceu. No lado sul do rio Zuli. Na base dos inimigos misteriosos, desconhecidos. No meio do acampamento havia uma tenda preta, visivelmente maior e mais magnífica que as tendas à sua volta. Sob a luz cintilante das tochas que a cercavam, a tenda parecia um horroroso monstro escondido na escuridão, pronto para atacar a qualquer momento. No entanto, era quente e brilhante dentro da tenda. O cavaleiro de máscara prateada que apareceu no campo de batalha estava sentado em uma grande cadeira. A cadeira coberta por uma enorme pele preta de um animal desconhecido. O cavaleiro de máscara prateada estava relaxado. Uma mão estava mantendo o queixo enquanto a outra segurava um copo de jade quase transparente, rodando vinho tinto dentro dele. 9 guerreiros negros estavam em 2 fileiras em ambos os lados. No lado esquerdo da barraca, um homem misterioso coberto por uma capa preta sentou-se ao lado da mesa. A varinha ao lado dele expusera sua identidade, um mago. Havia um estranho campo de força em torno deste homem misterioso. Isso fazia o homem ficar muito embaçado e ninguém podia ver seu rosto. Embora estivesse quente na tenda, todos sentiam um frio nos ossos quando olhavam. O guerreiro de 3 estrelas Landis que foi gravemente ferido por Fei estava de joelhos na frente do cavaleiro de máscara prateada. Crackle, crackle. Era o som do carvão que estourava sob o fogo. Era o único som na tenda, o que deixou a atmosfera muito estranha. Finalmente, o cavaleiro de máscara prateada ergueu a cabeça. Ele olhou para Landis e perguntou calmamente: Landis, me diga o que aconteceu na parede defensiva hoje. Estou curioso para saber como você foi tão ferido sendo um guerreiro de 3 estrelas. Quando Landis se ajoelhou no tapete vermelho no meio da tenda, a vergonha cobriu-lhe o rosto. O que foi surpreendente foi que, sob a pergunta do cavaleiro mascarado, o poderoso guerreiro de 3 estrelas Landis parecia muito assustado, dizendo ao homem tudo o que ele experimentou em detalhes. O homem estava escutando indiferentemente. Ele estava concentrado no copo de jade na mão o tempo todo, como se houvesse algo que estava atraindo sua atenção. Depois que Landis terminou, o homem de máscara prateada parou de girar o copo.
Ele disse suavemente. Interessante. Ei! Landis, sente-se. Landis sentiu-se como se tivesse sido absolvido da pena de morte. Ele soltou um suspiro de alívio. Ele se levantou e disse: Obrigado, mestre. Tenho mais uma coisa para relatar. Quando eu estava lutando contra o guerreiro de 3 estrelas do castelo Chambord, encontrei algo interessante. Continue. Mestre, descobri que o guerreiro de 3 estrelas parecia ferido. Sua energia aquática não era capaz de se mover dentro de seu corpo fluentemente. De minha previsão, ele provavelmente teve uma lesão interna de algum tempo atrás e não se recuperou. Na próxima, estou confiante de que eu posso cortar sua cabeça fora e doar seu crânio para a coleção do mestre. Landis foi exagerado. No entanto, isso não intrigou o cavaleiro de máscara prateada. O cavaleiro não estava interessado na pessoa mais poderosa de Chambord. Parecendo não intencional, ele perguntou: Landis, qual é a sua opinião sobre o pesado touro blindado que apareceu no campo de batalha hoje?